Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora de inglês. Como nós vimos na videoaula anterior, o presente simples ele é usado para expressar ações habituais e ações planejadas para o futuro. Vamos ver agora algumas regrinhas aí dos verbos no presente simples, né? Aqui no diálogo nós temos, né? I play tennis in the afternoon and he plays soccer after school. Bom, vamos lá. O presente simples, ele se forma a partir do infinitivo sem to, né? Vocês podem perceber aqui no diálogo. E a terceira pessoa do singular, he, she e it, recebe S. É o caso aqui do verbo play no diálogo, né? Na primeira pessoa do singular, I play. Aí no segundo balãozinho aqui, and he plays. Terceira pessoa do singular, o verbo principal, que é o verbo play, recebeu o S aqui ao final. Tem mais uma particularidade desse verbo, que eu já vou falar logo. O play é um verbo que termina em Y e o seu antecedente é uma vogal. Quando isso acontece, para formar a terceira pessoa do singular no presente simples, eu acrescento somente S. Mais para frente, nós vamos ver o verbo study, que termina em Y, mas tem como antecedente uma consoante. Aí vai mudar um pouquinho aí para formar o presente simples na terceira pessoa do singular, né? Vamos a algumas regrinhas, algumas particularidades do presente simples. Por exemplo, né? Os verbos terminados em CH, SH, O, S, X e Z recebem ES na terceira pessoa do singular, ou seja, para he, she, it. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Brush termina em SH, brushes. Go termina em O, goes. Dress termina em S, dresses. Fix, que termina em X, fixes, tá? Vamos aqui falar do verbo que termina em Y, né? O play, vocês já sabem que vai ficar plays, porque termina em Y, tem como antecedente uma vogal. E quando o verbo termina em Y e tem como antecedente uma consoante? Vamos pegar aqui o verbo study, que é bem conhecido da gente, né? Termina em Y, tem como antecedente o D, que é uma consoante. Quando isso acontece, para eu formar uma oração no presente simples na terceira pessoa do singular, eu vou tirar o Y, no lugar do Y eu vou colocar o I. E a terminação é S, que é do presente simples, tá? Na terceira pessoa do singular. Então, ela estuda inglês todo dia. She studies English every day. O verbo to have, que é o verbo ter, tem a forma has para a terceira pessoa do singular. É mais uma particularidade aí do presente simples, tá? Conjugar aqui o verbo have. I have, you have, he, she, it has. We have, you have, they have. Os verbos terminados em B, em D, em J, em G, em L, em M, em K, N, P, R, T, V vão ter S ao final aí na terceira pessoa do singular, tá? Caso do verbo sleep, I sleep. Se fosse ele dorme, he sleeps, eu acrescentaria S aí somente na terceira pessoa do singular, ou seja, somente para he, she, it. Falando aí de mais algumas regrinhas do presente simples, para eu formar a negativa e a interrogativa, eu vou precisar de auxiliares. Esses auxiliares, eles não têm significado quanto auxiliares, tá? Quando ajudam
afasia negativa e a interrogativa. Nós temos dois auxiliares no presente simples, do e does. O does é especificamente usado na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. E o do, ele é tanto o verbo auxiliar, que não tem significado, né? Só ajuda a fazer a negativa e interrogativa, quanto o verbo principal, que significa fazer, usando as habilidades mentais, intelectuais. É o do. Ele é verbo principal e é verbo auxiliar, tá? Vou colocar uma frase aqui. Pode ser essa daqui mesmo, do balãozinho, né? Eu digo na afirmativa, he plays soccer after school. Afirmativa. Já vi que é uma frase no presente, que se trata de terceira pessoa do singular, o verbo está acrescido de S, porque termina em Y e tem como antecedente uma vogal, aí fica plays. Colocar essa frase agora na negativa. He, fazer as duas formas, tá? He does not play. O verbo principal da oração é o play, que é o verbo jogar, brincar. Ele vai voltar para a forma original dele. Qual é a forma original? Play. Por quê? Tem um motivo? Tem. Porque o auxiliar does já indica que a frase é negativa e que está no presente simples na terceira pessoa do singular, certo? Aí na negativa vai ficar, repetindo aí, he does not play soccer after school. Ou a forma contractada. O que é forma contractada? É a junção do auxiliar does mais a partícula not. Elas são iguais, tá? Tanto a does not como a doesn't são iguais. Significam a mesma coisa. Portanto, no exercício, na avaliação, optem por uma. A mais usada é a contractada. Vamos a ela. He doesn't play. O verbo volta para a forma original, ou seja, sem o S. Soccer after school. Interrogativa. O auxiliar vai passar para frente do meu pronome do pessoal do caso reto, que dentro da oração exerce a função do sujeito, que é o he. Ele, né? Então, does he play soccer after school? Dá uma resposta positiva e curta. Yes, he does. Posso parar aqui no does, se eu quiser, numa resposta curta? Sim, tem um motivo. Eu comecei a pergunta com ele. Quando eu paro nele aqui, na resposta positiva e curta, todo o restante da frase está subentendido. E se eu quiser dar uma resposta positiva, longa? Yes, he plays soccer after school. Ué, por que he plays? Porque é uma resposta longa e é afirmativa. Se é afirmativa, não usa auxiliar. Portanto, quem sofre a alteração é meu verbo principal. Aí eu vou dizer, yes, he plays soccer after school. Resposta negativa curta para essa mesma pergunta. Does he play soccer after school? No, he doesn't. Poderia parar aqui no doesn't se a resposta fosse negativa e curta? Sim. Porque eu comecei lá com o does, quando eu paro nele, mas é doesn't, claro, a resposta é negativa, tá? É does not, doesn't. Posso parar aqui. Se eu quiser uma resposta negativa e longa para esta mesma pergunta. No, he doesn't play, sem o S, olha o auxiliar aí, soccer after school. Por que na resposta longa negativa eu tive que usar o auxiliar? Porque o auxiliar eu só uso em dois momentos. Na negativa, para formar negativa, e para interrogativa. Essa resposta foi negativa. Então, obrigatoriamente, eu uso o auxiliar, tá? Vamos aqui fazer uma questão positiva, afirmativa, negativa e interrogativa, desculpa. I play tennis in the afternoon. Vamos lá. Negativa. I do not play ou I don't play tennis in the afternoon. Mas aqui o verbo play não sofreu alteração. Eu sei
Porque o pronome pessoal do caso reto aqui, que exerce a função de sujeito dentro da oração, é o I. Eu. Eu é a primeira pessoa do singular. Então, não sofre alteração. Vamos fazer agora a interrogativa, né? Posso fazer a pergunta para mim mesma. Do I play tennis in the afternoon, né? Mas isso não é muito comum, então eu vou fazer a pergunta para outra pessoa. Vou perguntar para você, né? Do you play tennis in the afternoon? Yes, I do. Resposta positiva, curta. Posso parar no do? Posso. Comecei a pergunta com ele. Quando isso acontece, todo o restante da frase está subentendido. Resposta positiva e longa. Yes, I play tennis in the afternoon. Resposta negativa curta. Do you play tennis in the afternoon? Negativa curta. No, I don't. Posso parar aqui? Posso. Negativa longa. Do you play tennis in the afternoon? No, I don't play tennis in the afternoon. Tá? Eu deixei exercícios para vocês no e-mail. Eu espero que vocês tenham feito. Vai dar tudo certo na nossa próxima aula. Mais uma vez eu peço desculpa, a culpa não foi minha. Aconteceu um problema de última hora. Eu tentei resolver de todas as formas. Peço desculpas mais uma vez. Apesar de não ter tido culpa, eu realmente fui pega de surpresa. Mas enfim, utilizaremos os nossos dois tempos na próxima aula online. Vai ficar tudo certo. Corrigiremos os exercícios. Tiraremos as dúvidas, tanto desse vídeo quanto dos anteriores. Vai dar tudo certo na graça de Deus. Bom, fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.